Olá, queridos alunos dos segundos G tarde e também A e B noite, como vão? Tudo bem? Olha, ainda continuamos com os nossos estudos remotos, tá? E antes da gente ir para a nossa videoaula de hoje, nós desejamos que esse vídeo encontre todos vocês com muita paz, com muita saúde e também com muita alegria, tá? Olha, continuamos ainda estudando de forma remota, né? Agora finalzinho de setembro, mais precisamente dia 28 de setembro, já para entrar o mês de outubro. E desta feita nós vamos estudar, né, o ciclo do ouro, tá? Como você sabe que a história, como eu já falei em aulas anteriores, né, a economia do Brasil ela caminhou até o início do século XX em ciclos, tá? Ciclo da cana-de-açúcar, né, onde a produção açucareira era que movimentava a economia na colônia, né? O Brasil ainda era uma colônia. Logo em seguida, né, quando a economia açucareira começa a entrar em decadência, aí nós vamos ter a descoberta de ouro em grande quantidade e aí iniciamos um novo ciclo da economia brasileira, que é onde a economia passa a girar em torno da produção de ouro, tá? E por último, nós tivemos o ciclo do café, né? Quando o ouro também entrou em decadência, começou a ficar mais escasso. Surge aí, em meados do século XIX, um novo produto que acaba sendo o motor da economia brasileira, que é o café. Passamos a entrar então no ciclo do café, mas é uma coisa que a gente vai estudar mais tarde, né? O nosso foco nesse momento é o ciclo do ouro, tá bom? Bom, caros alunos, você sabe que o nosso território brasileiro é muito extenso, né? Nós temos o orgulho de estar entre os maiores territórios do mundo, né? Somos o quinto país em extensão territorial, ficando atrás da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e logo depois vem na quinta posição o Brasil como um dos maiores territórios do mundo. Você sabe também que a parte que deveria pertencer a Portugal, né, na América, hoje é apenas um terço, talvez um pouco menos até de um terço do que é o território nacional, né? Na verdade, o Brasil era para ser, se fosse respeitado aquele Tratado de Tordesilhas, feito entre Portugal e Espanha, o Brasil era para ser bem menor, né? Pegando aqui o Nordeste e ainda pegando algumas áreas da região Sudeste, mas todo o Centro-Oeste, região Norte e Sul do Brasil pertenceria a eram colônias espanholas, né? Não deveria pertencer ao Brasil. Mas o que fez com que o Brasil avançasse tanto, né? São inúmeras coisas, né? Inúmeros fatores, mas dentre eles podemos citar o, as entradas, né, dos bandeirantes paulistas em busca de ouros e do metal precioso, né, que é o ouro, e de outras pedras preciosas, né, que sempre tiveram um alto valor, né, sempre foram muito desejados. E isso fez com que os colonos brasileiros, né, o Brasil, como já falei para vocês, até 1822 era uma colônia. Isso fez com que os colonos brasileiros, a partir do final do século 17, começasse a adentrar cada vez mais para o interior, né?
E essas áreas onde hoje ficam Minas Gerais e os estados do Centro-Oeste, né, elas começaram a ser exploradas em busca do ouro, tá? Isso veio a acontecer justamente no momento em que começava a entrar em decadência o ciclo da cana-de-açúcar, né? A produção açucareira já não alcançava mais o mesmo rendimento, já não conseguia dar os mesmos lucros, nem para os senhores de engenho, nem para a coroa portuguesa. E a descoberta de ouro no final do século XVII, mais precisamente no ano de 1693, tá? Por um bandeirante paulista, deu um novo ânimo, né? Tanto a colônia quanto a coroa portuguesa, a metrópole, né? Que era quem dominava o Brasil naquele momento ali, deu um novo ânimo, né? Porque durante quase 2 séculos se procurava ouro no território nacional, já tinham sido descobertas minas do lado espanhol, minas de ouro e também de prata, né? Em grande quantidade, mas o Brasil até então não tinha essa descoberta, né? Apenas em pequenas quantidades, mas a partir desse momento o ouro foi encontrado em grande quantidade num território que hoje fica o estado de Minas Gerais, né? Que naquela época não era ainda Minas Gerais, tá? Só veio ganhar esse nome justamente por conta da exploração do ouro a partir do finalzinho do século XVII. Conforme eu já disse, né? O ouro foi descoberto pelos bandeirantes paulistas que adentravam o mato, né, em busca de aprisionamento de índios, em busca de pedras preciosas também, e que acabaram descobrindo grandes jazidas de ouro, onde hoje fica Minas Gerais. Essa descoberta acabou fazendo com que o foco saísse da produção açucareira, né? E houve uma grande movimentação de pessoas, né? E até de capital, de investimentos do litoral nordestino para o interior da colônia, né? Para a região das Minas. Em pouco tempo, uma grande quantidade de pessoas vinham de todos os cantos da colônia, mas principalmente do Nordeste e também de Portugal, né, para a região da Minas. A descoberta de ouro provocou uma grande corrida de pessoas para essa área aí, tá? Com o tempo isso gerou um conflito entre os paulistas, né, e as pessoas que vinham de fora que eles chamavam de emboabas. Nós tivemos então a Guerra dos Emboabas. De 1707 a 1709, e essa guerra terminou, infelizmente, os paulistas levando a pior, né? Foram expulsos da região das Minas pelos estrangeiros, pelos chamados emboabas, tá? Isso fez com que os paulistas, né, tendo sido derrotados nesse conflito, eles procurassem outras áreas do interior da colônia onde também pudesse existir ouro, e assim foi descoberto áreas em Goiás, né, em Mato Grosso, tá? Levando mais os colonos brasileiros para o interior do país, né, fazendo com que os colonos ocupassem ainda mais áreas do interior do país, tá certo? Mais tarde percebeu-se que somente os paulistas tinham a experiência necessária para a busca do ouro, né? E aí os paulistas acabaram retornando até a região das Minas, né?
mas desta feita com a coroa portuguesa colocando regras, né? A coroa portuguesa tomando as rédeas do momento ali, tá? E colocando rédeas entre paulistas e emboabas, né? E estabelecendo normas e também a cobrança de impostos. A coroa portuguesa acabou lucrando muito com a exploração de ouro no Brasil, né? O ouro do Brasil, inclusive, né, que era levado boa parte para Portugal, né? Se viu para transformar Lisboa numa das mais belas capitais da Europa, e também boa parte desse ouro foi transferido para a Inglaterra, né? Naquela acumulação de capital que deu origem à chamada Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, que é um assunto que nós vamos estudar mais tarde, ela, ela tem inclusive como um dos fatores que ajudaram na Revolução Industrial está a grande quantidade de ouro que foi transferido do Brasil para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Bom, com o tempo surgiram várias cidades naquela região das minas ali, né? Cidades que hoje são consideradas patrimônio histórico nacional, né? São cidades muito belas, muito bonitas, igrejas católicas, né? Adornadas com ouro, tá? Porque a quantidade de ouro retirado do subsolo era muito grande. De início, né, o ouro era retirado em bateias, que é uma peneira, tipo uma bacia onde se consegue tirar o cascalho, né, com a água e deixa o metal mais pesado embaixo. E esse ouro era conhecido como ouro de aluvião, era encontrado nos leitos de rios em grande quantidade e de forma muito fácil de se pegar. Só depois esse ouro se tornou mais escasso, aí foi necessário um empreendimento maior, né? Escavar as minas para encontrar um ouro em camadas mais profundas da terra, tá? Essa sociedade mineira que se formou era uma sociedade muito mais dinâmica, né, do que a sociedade açucareira. Era possível uma mudança social, era mais propícia à mudança social do que a sociedade açucareira. Era mais fácil alguém ascender na escala social encontrando ouro, né, do que na sociedade açucareira, onde era muito difícil a ascensão social, tá? Surgiram inclusive aí vários profissionais liberais, né, nessa sociedade, né? Médicos, dentistas, advogados, professores, enfim, uma sociedade mais dinâmica do que na sociedade patriarcal açucareira. A coroa portuguesa, né, aproveitando aí a grande quantidade de ouro descoberto, passou a cobrar impostos colocar regras nessa exploração e a cobrar impostos. O principal imposto era chamado o quinto, onde a quinta parte do ouro descoberto tinha que ser entregue à coroa portuguesa. Se fosse 1 quilo de ouro, né, dos 200 gramas tinha que ser pago como imposto à coroa portuguesa. Além do quinto, havia também a captação, que era você pagar pela quantidade de escravos que você possuía. Também era uma sociedade escravista, a sociedade mineira, e você tinha que pagar pela quantidade de escravos que você utilizava nas suas minas. Esse quinto, né, para evitar que ele fosse para evitar que as pessoas acabassem desviando, né, não pagando o imposto à coroa, sonegando o imposto,
foram criadas as casas de fundição, onde o ouro só podia ser comercializado em barras. Tinha que passar pela casa de fundição, tinha que ser transformado em barra e tinha que ser colocado o selo real, tá? E aí, se fosse pego, né, sem esse selo, você ia prestar conta às autoridades, tá? Mesmo assim, a quantidade de sonegadores é grande, as pessoas faziam de tudo para, muitas vezes, para não entregar a parte devida à coroa, né? Inclusive escondendo dentro de imagens ouro, né? Dentro de imagens de escultura de santos. Daí vem a expressão santo do pau oco, porque muitas vezes se retirava a parte do fundo da escultura e escondia-se o ouro ali dentro, tá? Bom, o ouro serviu como interiorização da colônia, né? Porque uma grande quantidade de pessoas passou a habitar no interior da colônia, surgiram grandes cidades como Mariana, que na época tinha 80 mil habitantes, né? Era na época uma cidade maior do que a cidade de Nova York, comparada a Paris da época, né? Com cerca de 80 mil habitantes também. Mais tarde, além do ouro, foram descobertos diamantes, tá? E isso tudo fez com que o Brasil vivesse um novo ciclo de desenvolvimento, a colônia vivesse um novo ciclo de desenvolvimento e com que a coroa portuguesa também, né, com sua arrecadação em baixa no final do ciclo da cana-de-açúcar, a coroa portuguesa também tivesse um revigoramento nas suas finanças, tá bom? Nós vamos estudar com mais detalhes isso que foi o ciclo do ouro, né? Vamos passar uns vídeos de apoio para vocês também, né? E pedir a vocês que leiam o livro didático de vocês, nas páginas 118, 119 e 120, tá? Esperando a atividade na próxima aula e também a explicação também pelo Google Meet na próxima segunda-feira, tá bom? Olha, que vocês tenham uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.